Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. A radiologia tem aplicações que vão além da área da saúde. Ela também é utilizada na indústria para esterilizar materiais, padronizar o peso e o tamanho de produtos, checar a condição de equipamentos. A radiologia industrial é o tema em questão de hoje. O nosso convidado é o engenheiro nuclear Josilto de Aquino. Ele que atua na divisão de aplicações industriais da CINEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear, e também é vice-presidente da Sociedade de Proteção Radiológica e perito da Agência Internacional de Energia Atômica. Muito bem-vindo, obrigado pela participação. Vamos começar lá com uma linha do tempo, falando da utilização da radiologia na indústria. Começou pela indústria bélica, né? Pela indústria de armamentos. Exato. No mundo inteiro, o uso das radiações ionizantes na indústria começou exatamente nas aplicações bélicas. Aqui no Brasil também, na década de 40, através do arsenal de marinha. E depois, com o tempo, as indústrias privadas viram nessa aplicação uma excelente oportunidade para utilizar também nas suas peças fabricadas, né, para fazer um ensaio não destrutivo, e daí começou a utilizar. E até hoje, cada vez vem crescendo o uso das radiações na indústria. Primeiramente, nessa forma de inspecionar, né, se o produto, no caso, os primeiros, as armas, tinham algum defeito, algum problema, né? Exatamente. Começou com controle de qualidade das armas, não é? Que é uma das práticas que é chamada radiografia industrial, que pode ser feita tanto com raio-x quanto com raios gama. Nesse começo se utilizava muito raio-x, as fontes radioativas ingressaram depois com as novas tecnologias, né? Uhum. É possível ver, né, com raio-x, por exemplo, se tem alguma fissura, se tem algum defeito, né? Exatamente, esse é o principal objetivo, porque quando você detecta antes de entregar para um consumidor, né, você garante com uma qualidade do seu produto e evita que um usuário tenha qualquer tipo de acidente com aquele material mal produzido, né? Até hoje, o controle de qualidade é um dos setores na indústria que mais utiliza a radiologia, né? Sem dúvida. Hoje, nesse mundo globalizado, você produz um produto aqui, mas vende em qualquer parte do mundo, né? Então, quanto melhor a sua qualidade, melhor vai ser a sua venda. Então, todo mundo busca qualidade. E uma das maneiras onde você encontra maior qualidade, maior confiabilidade no seu produto é através das radiações ionizantes. Isso também é muito utilizado na indústria de petróleo, né? Para verificar aquelas grandes tubulações, né? Como é que é isso? Na área de petróleo se utiliza de várias maneiras as radiações ionizantes. Uma delas é isso, as tubulações que passam gás ou petróleo, né? Porque quando as tubulações são soldadas, elas são radiografadas durante a fabricação e depois também na montagem nos locais, nas ruas ou nas fazendas. Ou seja, elas são soldadas uma a uma e essa solda precisa ser radiografada para evitar que durante quando começar a produzir, passar gás ou passar petróleo, eles passam com alta pressão. Então tem que ter uma radiografia para poder garantir que ele não vai romper durante a utilização. A radiografia mostra se tem alguma bolha, se tem alguma falha que possa, com a pressão... Exatamente. E são padrões causar um internacionais. Acidente. Exatamente. São padrões internacionais adotados também pelo Brasil. Nesse sentido, a radiologia, ela consegue evitar acidentes ambientais, né? Também. Eu me recordo que houve, na década de 80, um acidente em Cubatão, onde um oleoduto com petróleo se rompeu e não havia, na época, não tinha sido feito um adequado controle de qualidade. E aquilo se rompeu e toda uma comunidade ali, uma favela, né, foi toda incendiada. Hoje, essa verificação dessas tubulações de produtos inflamáveis e perigosos, ela é obrigatória? Ela é obrigatória, mas existem várias técnicas que você utiliza, ou seja, na tubulação de gás, quando vem aquele gasoduto Bolívia-Brasil, ele foi todo radiografado. Só que os ramais, dependendo da pressão que vai receber o gás, ele deve ser radiografado ou utilizar outras técnicas.
tá? Mas quando ele é obrigado, porque normalmente quem exige é a própria Petrobras, né? Uhum. A gente falou de controle de qualidade, também é utilizado no controle do peso, da quantidade, da espessura de produtos, né? Como é que é isso? Isso já foi uma fase mais adiante, depois que as empresas começaram a entender mais as propriedades das radiações ionizantes e descobrindo outros tipos de radioisótopos, foram começando a utilizar. Hoje, dentro dessa área que você falou, você tem fonte radioativa de cobalto, de césio, de criptônio, de estrôncio, de bromécio, de americio, que fazem o quê? Você pode medir o peso de produtos, a umidade, a gramatura, a espessura, a vazão e outras propriedades também, utilizando radiação ionizante. Como, por exemplo, nas bebidas. Nas fábricas de bebidas, você utiliza para medir o quê? Medir o nível das latinhas. Né? Você, como consumidor, você tem que ter uma garantia que as latas estão dentro do padrão. Nem é mais, nem é menos. Então, e é por isso que hoje a gente tem esse nível tão preciso, né? Exatamente. A fonte radioativa ou o raio-x, que são dois, você usa ali uma fonte ou de americio ou equipamento de raio-x, ele te garante que dentro de cada latinha você vai ter lá a quantidade que vem na embalagem. Também na indústria de papel, né? A espessura do papel, ela tem esses medidores, né? Dá para explicar mais ou menos como é que funciona um medidor desse? Isso. Na indústria de papel, eles utilizam fontes radioativas em várias etapas. E na final foi essa que você citou, que é para medir a gramatura do papel. Quando nós vamos numa loja para comprar uma resma, né? Você vai lá e compra, eu quero mais fino, mais grosso e tal. Mas na verdade é gramatura que a gente fala. Exemplo, essa folha 4, ela tem 75 gramas de centímetros quadrados, certo? Ou 90, depende do que você quer comprar. Mas quando você vai lá para comprar, você pede uma de 75, você quer que cada folha tenha. E quem garante isso são fontes radioativas também. Ou seja, isso já é no final do processo de uma indústria de papel e celulose, que ela produz aquele papel e um equipamento com uma fonte radioativa vai varrendo, vai passando de um lado para outro enquanto o papel está sendo produzido e verificando a gramatura. E garante que ali tem a gramatura especificada. Tem do outro lado um medidor, né? Isso. Como é que é? Explica só para a gente ter, assim, para quem está assistindo ter uma ideia. Tem duas maneiras de você medir isso, que é por transmissão, onde a fonte fica de um lado e o medidor, né, para medir a radiação emitida, fica do outro lado e o produto passando ali no meio, e aí você vai medindo o quê? Vai medir a densidade daquele produto, certo? Ou uma outra técnica que é por retroespalhamento, onde a fonte e o detetor estão do mesmo lado. Então a radiação emite em direção ao produto, no caso o papel, e parte dela é espalhada. E um programa de computador calcula aquela quantidade de radiação espalhada e transforma isso em unidades de gramatura. Resta algum resíduo dessa radiação? Há algum risco para o consumidor? Nenhuma, absolutamente nenhuma. A radiação, ela entra, atravessa e vai embora. É como, assim, fazendo uma analogia, quando fazemos um raio-x. Quando você faz um raio-x, né, de tórax, por exemplo, você vai lá, recebe aquela radiação, a radiação foi embora, você não ficou contaminado, não tem nenhum risco para você do ponto de vista de contaminação. Então, o produto também é a mesma coisa, a radiação passa e vai embora. Não fica resíduo. Nenhum tipo de resíduo. Mesmo nos alimentos, porque na indústria de alimentos a radiação também é utilizada, né, para garantir maior durabilidade, também para eliminar fungo, bactérias, né? Como é que é isso? Exatamente. Na área de radiação de alimentos, a gente usa os irradiadores de grande porte ou aceleradores lineares para fazer esse tipo de atividade que você falou. No caso de alimentos, é a conservação de alimentos e prolongação também da vida útil desse alimento, né? Através da radiação do DNA dos alimentos, dos produtos. E também, da mesma maneira, não fica nenhum tipo de resíduo, contaminação, ou o alimento jamais vai ficar radioativo, porque os equipamentos que são utilizados não têm energia suficiente para ativar, para deixar esse produto irradiado. Então, o consumidor pode utilizar aquele alimento sem o menor problema. E dentro das técnicas de conservação, que existe enlatamento, existe congelamento, e o da conservação através das radiações ionizantes, ele é o mais preciso, até porque é o único que permite que imediatamente após a esterilização, você pode consumir o produto. É o único. Congelamento não dá. Enlatamento você tem que abrir. Já esse não, da radiação de alimentos, imediatamente após você pode consumir o produto.
São doses baixíssimas, seria isso? Não, de as radiação? doses são altas. São altas? As doses são bem altas, que se uma pessoa for exposta àquela dose ali, realmente ela vai a óbito, certo? Mas o alimento não. E o local onde ele é irradiado é local absolutamente seguro, inspecionado, fiscalizado, e os profissionais que trabalham ali, eles recebem treinamento adequado para atuar naquele local. Então, as doses para o produto são altas porque precisam dessas doses altas. Tá? Que tipo de alimento? Quanto maior a dose, maior o efeito que você vai obter naquele alimento. Que tipo de alimento costuma passar, usualmente? Usualmente frutas. Usualmente frutas. A irradiação de alimentos, você elimina, por exemplo, a quarentena que muitos países exigem, né? Eles importam um produto e deixam durante um período para verificar se naquele produto não tem nenhum tipo de doença ou fungo, né? E um alimento tratado por radiação ionizante, ele já elimina essa quarentena também. Já foi tratado, recebeu o selo, já pode embarcar para o país de origem. E elimina completamente mesmo? Depende. Em alguns casos é interessante, em outros casos não é interessante você eliminar tudo. Tá? O que você quer? Quanto mais tempo, quanto maior a dose que você vai dar no seu produto, fica mais caro também. Encarece o produto. Então, se você quer dar uma dose para prolongar muito o alimento, aí tem que ser uma dose maior, certo? Vou te dar um exemplo, um frango. Se você assar um frango, certo? Você vai assar o frango, coloca ele numa embalagem adequada e coloca lá para tratar através da radiação ionizante, você pode ficar até 5 anos com aquele frango bem embalado fora da geladeira. 5 anos. É um tempo bastante... Impressionante. É impressionante. Né? Mas para acontecer isso, tem que dar uma dose bem alta. Mas aí, nesse caso, também não tem risco para o consumidor? Nenhum. A radiação passou e foi embora. E nessa parte de radiação de alimentos, isso não começou agora, isso já se estuda há mais de 50 anos. Pra você ter uma ideia, os astronautas, todos os astronautas, desde a década de 70, eles só levam alimentos tratados por radiação ionizante para o espaço. Quantas empresas no Brasil trabalham com fontes radioativas? Hoje no Brasil existem cerca de 3.500 empresas entre usuárias, entre hospitais, centros de pesquisa e também na área industrial. Quase 2.000 dessas empresas, dessas instalações, são da área industrial. Ou seja, hoje a área industrial já utiliza quase tanto ou mais que a área da saúde? Sim. Atualmente, mais de 50% de todas as autorizações emitidas pela CENEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é o órgão que regula essa área aqui no país, são da área das aplicações industriais das radiações ionizantes. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, continuamos falando sobre radiologia industrial. Em questão, volta em instantes. Até já. Em questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Em questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O Em Questão está de volta falando sobre radiologia industrial. Nosso convidado é o engenheiro nuclear Josilto de Aquino, ele que atua na divisão de aplicações industriais da CNEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear, e também é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Proteção Radiológica e perito da Agência Internacional de Energia Atômica. Josilto, a gente falou no outro bloco sobre a esterilização, né, as propriedades, né, de esterilização da radiologia que são utilizadas na indústria de alimentos. Que outras indústrias também utilizam essas propriedades da radiação? Bem, especificamente dentro dessa aplicação que você falou, de radiadores de grande porte e aceleradores, além dos alimentos, também existem outras aplicações, como, por exemplo, a indústria do plástico. O plástico, quando você trata ele com radiação, ele fica um plástico mais rígido. Se você for só para dar um exemplo, se você pegar um ferro bem quente, um ferro de soldar, e tentar cortar um plástico, ele vai cortar na hora. Mas depois que você trata ele com radiação ionizante, ele não vai mais cortar. Então ele agrega propriedades importantíssimas, né?
Outras aplicações também na área médica, na fabricação de produtos médicos, cirúrgicos, né, como, por exemplo, agulhas, suturas, linhas. Tudo isso passa por um processo de esterilização? Esterilização. Em São Paulo tem um fabricante desse produto que todo produto dele sensível, né, é tratado com radiação ionizante. A indústria farmacêutica também utiliza? Também utiliza. De cosméticos também utiliza. Para garantir que nenhuma bactéria vai estar ali naquele cosmético. Exatamente. Uma outra aplicação, agora voltando um pouco dos alimentos, são das especiarias. Aquele cravo da Índia, que é utilizado muito em doces, ele é tratado com radiação ionizante também. Né? Porque aquele ali tem muitos fungos, então é preciso tratar com radiação ionizante. Outros produtos, como alho. Um alho que normalmente, por mais que você conserve na geladeira, ele dura no máximo 3 meses. E tratando com radiação ionizante, né, esterilizando e tal, ele vai durar até 12 meses. Um mamão que você consegue ali 15 dias, conservar bem durante 15 dias, ele dura 4 meses. Né? Uma farinha, a farinha são no máximo 4 meses que você consegue mantê-la bem acondicionada, mas com 4 meses no máximo. Tratando com radiação ionizante, você a prolonga para até 4 anos. Feijão e arroz também até 4 anos. É bem importante, é bastante importante realmente aplicações das radiações ionizantes na área de alimentos. Sem riscos para a saúde de quem consumir? Absolutamente, ao contrário, né? Traz benefícios. Porque quando você trata alguns alimentos, como o frango, que é uma fonte de salmonela, né? Você ajuda o país a controlar aquela doença da barriga grande das crianças, que é o quê? É comer ovo cru, é frango mal cozido. E quando você trata com radiação ionizante, você elimina a salmonela, a Escherichia coli e tantas outras doenças que existem. E não há nenhuma alteração na composição desse alimento? O fato da radiação passar, ele não mexe com as moléculas do alimento, ele só combate as bactérias? A radiação atua no DNA daquele alimento. O que existe é uma perda muito pequena de proteína, muito pequena. Mas isso, o ganho que o consumidor, né, recebe, supera qualquer detrimento de perda de proteína. Só proteína, vitamina e outras características não? Não perde. E não fica contaminado. Vamos falar de outras áreas de atuação? A questão da perfilagem de poços de petróleo. E como que é utilizada a radiação? Certo. Na área de perfilagem de poços de petróleo, ele é utilizado em 3 etapas. Na primeira etapa, quando as empresas que fazem perfilagem de petróleo, eles precisam cavar um poço, né? Cavar um poço. Eles fazem a perfuração para cavar um poço e ali, naquele momento que estão fazendo, eles vão introduzindo fontes radioativas. São 2 tipos de fonte. Uma fonte de ameriço berílio, que é um emissor de nêutrons, para medir a porosidade da rocha, e uma outra fonte de césio-137, que você vai medir a densidade daquela rocha. Ou seja, ela vai introduzindo, ela vai descendo junto com as ferramentas e medindo, traçando propriedades das paredes, ou seja, das rochas. E com essa informação, ele vai atravessar o poço de petróleo também, e com essas informações são organizadas num gráfico, certo? E a partir daí você consegue medir a quantidade de petróleo e de gás que aquele poço pode produzir. Okay? Usando esse tipo de radiação. Em seguida, uma vez que aquele poço foi considerado satisfatório, ou seja, é um poço economicamente viável, entra uma segunda parte da utilização, que é com uma fonte também de césio-137, para medir a densidade de um cimento que é colocado nas paredes do poço, para evitar desmoronamento. Exatamente. Essa é a segunda etapa. E durante ainda a exploração desse petróleo, né, já na exploração desse petróleo, são colocados traçadores radioativos. Eles são pequenas partículas de material radioativo que são colocadas lá dentro do poço e você faz um acompanhamento para saber qual é o poço que está produzindo mais, qual que está produzindo menos, se tem algum tipo a velocidade da saída da extração do petróleo. Né? Então, é mais outra atividade. E uma outra, que é já quando já está explorando definitivamente, né, o petróleo, e você quando é onshore, ou quando é offshore, ou seja, no mar, você tem aqueles navios tanques, certo? E o petróleo vai subindo e o petróleo primeiro passa por um decantador e um separador de fases, na verdade, esse é o nome científico dele, né? Um separador de fases que você separa ali a água, a areia,
o gás, que vem tudo misturado, o petróleo e a espuma. Quando o petróleo sai da rocha, ele vem com todos esses materiais. E esse separador de fases faz essa separação e joga o petróleo para um lado, a água volta para o mar e os outros produtos são eliminados, cada um dentro da sua área, né? E esse separador, ele também tem fontes radioativas? É através da radiação que consegue ser feita essa separação? Exatamente. Ele tem 54 fontes de ameriço 241, que é o emissor gama e o emissor gama de radiação ionizante. Também tem uma aplicação curiosa, que é o envelhecimento de pedras preciosas. Quer dizer, consegue, num espaço curto de tempo, fazer o que a natureza faz aí durante séculos, é? É exatamente isso. A pedra, ela vira preciosa exatamente por causa da radiação natural que existe nas rochas. Não é? A radiação, ela acelera a impureza que existe na pedra preciosa. Então, os cientistas descobriram isso. Então, o que eles fizeram? Pegaram a radiação ionizante, dá uma alta dose naquelas pedras e ela vira preciosa. Rapidamente, o que levaria muito tempo, né? Que levaria muito tempo. Ou seja, eles aceleram a impureza que existe dentro da pedra e ela... O processo natural de purificação acontece de forma acelerada. Em poucos minutos. Em poucos minutos? Poucos minutos. O que levaria séculos. Que levaria séculos. Uma outra área de aplicação é a segurança, né? Aeroportos, presídios. Nesse caso, é um outro tipo de radiologia, digamos assim. É como se fossem scanners, né? Na área da segurança, ele é utilizado em vários setores. Você vê, por exemplo, nos aeroportos, presídios, portos e diversos órgãos públicos, como embaixadas, como tribunais. Né? Existem vários tipos de equipamentos. Um deles é o raio-x de bagagem. Você vai no aeroporto, hoje em dia, você não passa em nenhum aeroporto que não tem equipamento de raio-x de bagagem. Né? Para que serve aquilo? A ideia principal daquele equipamento é salvar vidas. Ou seja, evitar que qualquer pessoa ingresse no avião com uma arma, com uma faca, e aí atacar lá um piloto, atacar... Né, como aconteceu, né? Como já aconteceu. Né? Dentro de tribunais, a mesma coisa. A pessoa vai no tribunal, ou você vai para ser julgado, ou você, né, ou você é réu, ou você é o autor da peça ali. É o famoso detector de metais, né? Exato. Tem detector de metais e também, para você, quando você passa em alguns tribunais, você tem que passar a sua... Aquele scanner completo, né? O scanner para verificar se tem metais. E sua mala também, a sua mochila, passa por equipamento de raio-x também. Né? Uma outra aplicação são nos presídios. Nos presídios você tem dois tipos de equipamentos. Tem o equipamento de raio-x de bagagem também, quando uma visita passa ou um preso vai passar por ali, é feita uma inspeção com equipamento de raio-x. E também um outro equipamento que já está sendo incluído em vários presídios do país, que é um equipamento chamado Borescan. O Borescan é um equipamento para escaneamento corporal. Né? Ele tem o objetivo de verificar se a pessoa está levando alguma coisa escondida sob as roupas, certo? E também elimina um tipo de vistoria que é feito nas mulheres, que é bastante constrangedor. Né? Que as mulheres têm que ficar desnudas, ficar em cima de uma cadeira, ficar fazendo agachamentos, para comprovar que não tem nada escondido dentro do corpo. E esse equipamento não, esse equipamento é um equipamento que escaneia o visitante, né? Escaneia o visitante para verificar se ele não está dentro, se não está levando nenhum tipo de arma, ou telefone celular, ou droga, como acontece, assim, com uma certa frequência acontece. Teve um caso aqui no Brasil, que eles fizeram uma rebelião e tacaram fogo nos colchões, né? Eles sempre fazem isso. E normalmente a família que acaba comprando um colchão melhor para eles. E um desses colchões que estava entrando, passou pelo Borescan, e tinham 8 celulares com 8 carregadores. E quem detectou foi um equipamento, o Borescan, que era utilizado para escaneamento corporal, né? E sempre encontra, você vai encontrar na internet, você vai ver uma quantidade enorme de imagens com pessoas portando drogas, portando celular dentro do corpo, né? A nossa preocupação é sempre com a segurança, né? Nesse caso, esse tipo de equipamento, ele oferece algum tipo de risco na utilização? O Borescan? Não, ele emite uma dose. A pessoa que vai submeter aquele tipo de inspeção, ele vai receber uma dose.
mas a Comissão Nacional de Energia Nuclear também controla isso. Cada equipamento, cada modelo de equipamento Borescan que ingressa no país, ele só pode ser utilizado após a Comissão Nacional de Energia Nuclear fazer uma análise, uma vistoria naquele equipamento. E são feitas verificações para testar, né, quantas vezes uma pessoa pode passar naquele equipamento, com segurança. Entendeu? Porque no caso de um presídio, você considera que no máximo aqui no Brasil, o presídio mais tranquilo, um visitante não vai mais de 2 vezes por semana. Né? Então, assim, é feito um cálculo, uma avaliação no equipamento e é calculado quantas vezes uma pessoa pode passar naquele equipamento sem oferecer, sem ter nenhum tipo de detrimento, né, do ponto de vista radiológico. E também esse mesmo equipamento é utilizado nos aeroportos. Nos principais aeroportos do Brasil já tem esse tipo de equipamento. Em que momento que ele é utilizado? Ele só é utilizado naquela pessoa suspeita. Okay? No passado, quando uma pessoa ficava nervosa, assim, você observava que ele tinha alguma coisa escondida no corpo, ele era ou introduzido, né? Tinha engolido alguma coisa, você levava para o hospital para radiografar o estômago dele. Hoje não. Nos principais aeroportos você tem esse equipamento, Borescan, e é feita a inspeção ali, em loco, e verificado se ele está portando drogas ou não. Recentemente foi encontrado um aqui no Brasil que também estava portando drogas. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, continuamos falando sobre radiologia industrial. Em Questão, volta em instantes. Até já. Em Questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Em Questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O Em Questão está de volta falando sobre radiologia industrial. Nosso convidado é o engenheiro nuclear Josilto de Aquino, ele que atua na divisão de aplicações industriais da CNEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear, e também é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Proteção Radiológica e perito da Agência Internacional de Energia Atômica. Josilto, a gente estava falando da questão da segurança. Existe também um equipamento que usa radiação que consegue também, pelo ar, saber se há drogas naquela bagagem. Como é que é isso? Isso, exato. É um equipamento chamado espectrômetro de raio-x. É um equipamento que o profissional se aproxima das malas e ele emite um ar. E esse ar é imediatamente capturado. E nesse ar você leva para fazer uma análise e num outro equipamento, e aí você consegue verificar se tem traço de drogas naquela bagagem que foi, por exemplo, para o porão do avião. Não precisa mais usar o cachorro, né? O cachorro é o mais um, né? O cachorro é mais uma opção. Já tem uma alternativa aí, né? Exatamente. Você me falou também que, no caso, por exemplo, dos chefes de Estado, é feita uma varredura com o uso da radiologia dos locais por onde o presidente vai passar, a presidente vai passar? Quando um presidente vai se hospedar em algum hotel, a Polícia Federal e os órgãos, né, da presidência vão naqueles hotéis e fazem toda uma verificação nos quartos, inclusive nas paredes, usando radiação, para verificar se não tem nenhum tipo de bomba ou algum outro tipo de artefato que venha, né, a causar algum dano para essas autoridades. Ou até mesmo câmera também? Câmeras, exatamente. Tudo isso é verificado. E, inclusive, durante a Copa do Mundo, em 2014, os estádios utilizaram muito esses controles. Tanto na entrada com os equipamentos de raio-x de bagagem, mas também durante os jogos. Durante os jogos nós fizemos muitas inspeções andando com equipamentos ligados para medir a radiação, para verificar se não tinha ninguém portando algum tipo de radiação que pudesse causar provocar um atentado nos estádios. E quando chegava tinha alguém portando algum tipo de objeto que pudesse ser usado, né? Isso, fazer uma que a gente chama de bomba suja. Uma bomba suja é você pegar um material radioativo e explodir com um TNT, por exemplo, e aí causar aquele pânico, né, no local. Vai todo mundo ficar contaminado, aí cria todo aquele pavor. Atentado, né? Um atentado. Então, em grandes eventos, né, como Copa do Mundo, exatamente, como Olimpíadas, vai ser agora a Olimpíada. O país está preparado para isso.
e não tem, sem sombra de dúvida. E esses equipamentos utilizados lá durante a Copa do Mundo, ele era utilizado desde que as delegações chegavam no aeroporto e todo o trajeto deles até o aeroporto, do aeroporto até o hotel e do hotel até o estádio, tudo era monitorado, né? Inclusive dos árbitros também era tudo monitorado. O local onde os vestiários, né, onde os jogadores trocavam de roupa ou colocavam seus uniformes, 1 hora antes, na véspera e também 1 hora antes de começar a partida, eles eram vistoriados. E por todos os atores, como CENEM, para verificar as radiações, como Polícia Federal, o Exército. O mesmo esquema está sendo preparado para as Olimpíadas? O mesmo esquema. As nossas roupas também passam por algum tipo de controle radioativo? Passa. Os principais fabricantes no Brasil, eles utilizam fontes radioativas de criptônio para verificar a trama dos tecidos. Tecidos, feltros também utilizam a mesma tecnologia. Na fabricação de plástico também, para você medir a gramatura do plástico, todos esses utilizam a tecnologia com radiações ionizantes. Ou seja, a gente não faz ideia, mas a radiologia está aí em toda parte, né? Presente. Tá em quase tudo que a gente utiliza, né? Vamos falar de segurança agora mais detalhadamente. Quem regulamenta esse setor? Como é que é feita a fiscalização? Quem inspeciona esses equipamentos? Tá. Aqui no Brasil, a autoridade reguladora é a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Ela que é responsável por regular, ou seja, fazer normas e fiscalizar o uso seguro dessas fontes de radiação em todo o território nacional. Como é que é feito isso? Isso é feito através de fiscalizações periódicas. Dependendo do risco que cada prática apresenta, existe um nível de uma periodicidade de inspeção, que pode ser anual, bianual ou a cada 3 anos. Né? Então, os fiscais da CENEM vão nesses locais e fazem inspeções. Mas antes disso tudo, quando uma empresa deseja utilizar uma fonte radioativa, ela tem que expressar esse desejo através de documentos junto à CENEM, comprovando que ela tem um local adequado para utilizar, que ela tem um local adequado para armazenar caso seja necessário, que ela tem profissionais capacitados do ponto de vista de proteção radiológica para utilizar essas fontes e gerenciar. Após ela comprovar tudo isso, ela submete um plano de proteção radiológica e após ela comprovar tudo isso, a CENEM emite uma autorização com prazo para que ela, com prazo de validade, né, para que ela possa utilizar essas fontes radioativas. E ela é fiscalizada periodicamente. A manutenção cabe à própria empresa. A inspeção é que é feita pela CENEM, né? A manutenção cabe ao usuário. O usuário tem que manter os equipamentos em bom estado, com segurança, sinalizado e bem guardado, para evitar roubo, para evitar uso não autorizado, não é verdade? Então, cabe ao usuário. E os usuários são pessoas capacitadas, que receberam o treinamento adequado e, no caso do supervisor de proteção radiológica, que é a pessoa que gerencia todo o serviço de radioproteção, ele é submetido a um exame na CENEM. Só após ser aprovado no exame da CENEM que ele pode atuar nessa função. Em paralelo a isso, a CENEM realiza fiscalizações não anunciadas para garantir que o uso seja seguro. Onde tem um equipamento desse, uma fonte radioativa, a CENEM sabe, é feito um rastreamento mesmo, tem um mapa de onde estão essas fontes, né? Exatamente. A CENEM tem todo o controle da localização e quem são os responsáveis pelo uso dessas fontes radioativas no Brasil. Agora, descarte. Como evitar novos acidentes, como foi o do Césio 137 lá em Goiânia, com uma cápsula, né, que não era mais utilizada, foi parar no ferro velho e acabou as crianças manipulando, foram contaminadas, a família foi contaminada, acabaram morrendo, né? Foi uma coisa muito triste. Como evitar o descarte inadequado? O acidente de Goiânia foi realmente uma catástrofe e é considerado o maior acidente radiológico do mundo, até hoje. Mas foi também de grande ensinamento para o Brasil e também para o mundo, para o mundo inteiro. Então, a partir do acidente de Goiânia, o país começou a olhar essa área com mais atenção. E a partir daí as normas foram atualizadas, os procedimentos foram revistos e hoje o Brasil ele é um fomentador de treinamento nessa área em todo o mundo. Como é feito o descarte, então, desse material? O descarte, a entrada desse material radioativo no Brasil é controlado.
certo? E nesse momento que as empresas adquirem esse equipamento, após a CENEM dar uma autorização para que eles importem, eles assinam um documento que eles têm que ou devolver após o uso, né? Após o tempo de vida útil desses equipamentos, ou ele devolve para o fabricante, para que não fique aqui no Brasil, ou ele vai entregar para a CENEM, vai fazer uma doação à CENEM desse equipamento. E a CENEM coloca nos seus depósitos com segurança. Riscos ambientais desses equipamentos. Hoje eles são mais seguros? Em que condições estão essas fontes radioativas? Toda fonte radioativa selada, ela é duplamente encapsulada. Então, para que haja um rompimento e ela venha contaminar o meio ambiente, é muito raro. Até porque, na época do acidente de Goiânia, a fonte já era duplamente encapsulada, mas ela era um pó. Hoje em dia, não é permitido mais fabricar fontes radioativas com essa propriedade. Ela tem que ser sólida. Porque caso venha a ser rompida, ela vai continuar ali. Vai haver, obviamente, uma pequena contaminação, mas vai ficar restrito àquele local. Não vai ser mais possível, como aconteceu com Goiânia, quando romperam aquela cápsula e foi distribuído o pozinho para muitas pessoas. O que a gente pode esperar do futuro da radiologia industrial? Quais as possíveis novas fronteiras, as possíveis novas aplicações? Olha, a cada ano vem crescendo o uso das radiações ionizantes. Por ser uma tecnologia muito sensível, né, a quantidade de aplicações é enorme. Haja vista, por exemplo, os Borescan. O Borescan, você tem esses equipamentos de 5 anos para cá. Né? São equipamentos novos que a cada ano aumenta o número de utilizações. Aqui no Rio de Janeiro, a maioria dos presídios vai começar agora a utilizar esses equipamentos. Aqui no Brasil, o primeiro a ser utilizado foi aqui em Jericinó, em Bangu. Então, o Borescan é uma área que vai crescer muito ainda, está crescendo e vai crescer muito ainda. Uma outra área também que começou a crescer de 7 anos para cá, que foi a inspeção de contêineres em portos e fronteiras. É um equipamento também muito utilizado, porque hoje, para um inspetor federal fazer uma inspeção de um container, quando chega num porto, ele primeiro tem que aguardar dias na fila para ser inspecionado. Depois ele tem que abrir, olha lá, e quando está cheio você não consegue de fato observar tudo. Acaba sendo meio por amostragem, Por né? amostragem. E agora não, agora você consegue, existem equipamentos que conseguem inspecionar até 120 containers por hora. Isso é um ganho para o país. E agiliza imenso. também, né? E agiliza. Né? Isso representa lucro para o país, não é verdade? Né? Quanto menos tempo o equipamento, um container fica retido, né? É melhor para todos. Então, esse equipamento, ele inspeciona todo o interior do container. Então, o técnico observa se não tem nenhuma não conformidade e ele libera o equipamento, libera o container para que possa sair. E também esse mesmo equipamento é utilizado nas fronteiras do país. Lá na Tríplice Fronteira é utilizado esses equipamentos para inspecionar veículos, caminhões e evitar e reduzir o contrabando. E também evitar a entrada de armas, né? Armas, contrabando. Toda hora surge um novo equipamento. A tecnologia ela é muito rápida, né? Muito rápida. Então o profissional também tem que estar se atualizando permanentemente, né? Permanentemente. Atualização constante. Aproveitando a oportunidade, tem mais um equipamento que é uma van que ela não tem identificação nenhuma e ela é utilizada principalmente nos grandes eventos em fronteiras, porque ela vai passando e vai visualizando, através dos raios-x, tudo o que está acontecendo. Passa um veículo, ele consegue verificar o que está acontecendo naquele veículo, se tem produtos escondidos dentro da lataria do veículo. E esse equipamento verifica, para numa estrada e começa a observar. Não é mais coisa de filme de ficção, não já é filme realidade. De ficção. Tem mais um equipamento que no Brasil ainda não chegou, que é para inspeção de aeronaves, ou seja, o equipamento inspeciona toda a aeronave, faz a radiografia da aeronave por inteiro. Para quê? Para verificar se não tem nenhum tipo de droga escondida, para verificar se as turbinas estão em perfeito estado, se não tem nenhuma fissura, e também na fuselagem do avião. Ou seja, de uma vez só você consegue inspecionar. Ainda não chegou no Brasil. Mas é muito importante para a segurança, muito né? Importante. E falando em termos de capacitação, né? O que o profissional precisa para atuar nessa área? Primeiro, ele precisa ter conhecimentos sólidos em proteção radiológica. Isso é fundamental. Né? Existem 2 tipos de profissionais. Existem os profissionais de nível superior,
que são os supervisores de proteção radiológica, Que são os tecnólogos, né? que os tecnólogos de radiologia também fazem parte desse grupo de profissionais, que para ser supervisor precisa submeter-se a um exame na CENEM e escolher qual área que você vai querer. Você pode escolher se certificar em radiografia industrial, em medidores nucleares, em perfilagem de poços de petróleo, em aceleradores industriais, em radiologia de porte, traçadores radioativos, ou seja, tem uma gama de opções para o profissional tecnólogo se especializar e assumir o serviço de radioproteção de uma empresa. Não é? E existe o pessoal de nível médio, de nível técnico, que são as pessoas que operam os equipamentos, certo? Como no caso da radiografia industrial, a gamografia, um equipamento de escaneamento de containers, são operadores. E existem também os profissionais que são técnicos em proteção radiológica, que fazem a proteção radiológica dentro de uma instalação. É um mercado muito novo, né? E está em expansão. Como é que está esse mercado? Está em expansão. É novo e está em expansão. Se você fizer um cálculo rápido, eu falei que existem quase 2.000 empresas no país. 2.000 empresas. Cada empresa dessa vai ter que ter, no mínimo, 2 supervisores de proteção radiológica. No mínimo, porque tem empresas que têm 8, 9... Então, você dá para ver que tem uma quantidade só de supervisores, ou seja, um mercado amplo aí para os tecnólogos. E também para o pessoal de nível médio, porque cada setor desse, uma empresa que tem muitas fontes, ele vai ter que ter muitos operadores. Muitos operadores. E no caso, pela tua experiência, aí já são quantos anos já nisso? Trabalho já há 31 anos na Comissão Nacional de Energia Nuclear. Pela tua experiência, é um mercado que vai continuar crescendo, a indústria vai utilizar cada vez mais esses equipamentos, né? Vai, não tem como voltar atrás. Um equipamento que usa radiação ionizante, ele tem uma confiabilidade que chega a 99%. Então não tem como você retroagir e usar tecnologias menos eficazes, né? Para o controle de qualidade é a maior garantia, né? Controle de qualidade, controle de produção. Tá certo. Infelizmente, nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a participação do engenheiro nuclear Josilto de Aquino. E a gente tem um encontro marcado no próximo Questão. Espero você. Até lá.